Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigado pela escolha, pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Sim, né, Mirtz? Que delícia você estar aí nos ouvindo, porque para nós é sempre um prazer. São sempre assuntos interessantes, às vezes são mais difíceis, mas alguns muito importantes, né? Hoje nós vamos falar sobre redes sociais Isso. e a nossa saúde mental. Porque o mundo descobriu que essas duas coisas estão juntas, estão caminhando juntas, né? É. Agora já tem uma geração, porque nós somos de uma geração que fizemos uma transposição, né? Viemos de um mundo analógico e passamos. Mas já tem uma estudos geração que nasceu. Que nasceu, né, Mirtz? No digital e já está se desenvolvendo aí, né? Então, sabe, e vários segmentos da sociedade, né? Tanto segmentos médicos, educacionais, enfim, vários segmentos, eles acham que é necessário conversar sobre isso. Certamente. E nós também, como ministério mesmo, e cristãos, encontramos a mesma disposição para falar sobre isso. É urgente e necessário, porque mudanças importantes estão acontecendo, né? Tanto comportamental quanto na saúde. Pois é. Então, e também a gente não quer conversar isso só na base do achismo. Eu acho a opinião da Mirtz, da Eliane. Não. Então a gente vai pesquisar, vai ver estudos mesmo, né? E eu procurei um artigo bastante interessante. Aliás, eu procurei muita coisa, mas um artigo que eu achei bastante interessante num editorial da Aela, que é uma empresa de design que é baseada na Europa. Ela tem como missão aprimorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é um artigo de 2022, de 2 anos atrás, e ela diz assim: se você gostou desse artigo, compartilhe. Sim, porque essa que é importante e precisa, sabe, né? isso é o que você vê em todas as coisas. Do mesmo modo que sugerem para você compartilhar, às vezes, coisas que não tem nada a ver, né? Só para, já estando na rede social, só para que engaje mais, né? Esse, além do engajamento, tem conteúdo importante. Não, a gente pensou nisso mesmo. Por quê? É claro que não tem volta. A gente sabe que não tem volta. Vai ter volta, não né? vai ter volta. Elas vieram romper assim, barreiras geográficas, principalmente, né? Você como tem amigos nada. Aqui do outro lado do mundo, pois né? Instantaneamente. Na mesma hora, vendo, ouvindo, falando, conversando, né? Ela ligou pessoas, desuniu também, né? Isso, ao mesmo tempo que desenvolveu uma linguagem diferente, porque ali os jovens, eles se falam, eu sei que meu filho joga, eles têm amigos que eles têm o jogo, eles jogam junto, eles têm um jeito deles de se falar. Porém, houve uma diminuição do social presencial, vamos dizer, né? Presencial. Há também um certo enriquecimento, né, de cultura, tudo, porque eu vejo, por exemplo, o meu neto jogando Fortnite com alguém na Flórida, né, com outro lugar e tudo mais, Europa, dependendo, então vão criando alguma coisa, acrescenta-se alguma coisa, né? O inglês, por exemplo, eles desenvolvem porque basicamente a língua, então eles falam normalmente. Sim. Já nós, assim, a gente tem que falar, não, tem que praticar. Então, eles praticam, né? E até misturam, né? Nos jogos, eu vejo a minha neta falando, eu mudei de level. Eu digo, que level? Nós temos uma palavra na língua portuguesa que significa nível, né? Mas os jogos sempre falam em level, delay, né? Não tem delay, né? Não tem aí vai embora, espaço né? de tempo. Tem o lado positivo e o lado negativo. Sempre. Nós temos uma língua belíssima, que também não precisa de tanto estrangeirismo assim, né? Sim, nós podemos. E, aliás, o vocabulário, já que estando
nas redes sociais é mais imagético, né, de imagem, o vocabulário, a leitura acaba ficando restrito, e é um linguajar específico ali, né, meio abreviado, tira-se letras, a gente, né? vê de tudo, vê até uma crítica em relação a um certo emborrecimento. Sim, né? sim, isso é certo. Né? Aí é que está o perigo, né, porque realmente sabe, acontece. porque a língua... a linguagem escrita, para ser rápido, foi muito, muito abreviada. E se você for um iniciante na rede social, nessa vibe ali, você nem vai entender. Pode vir uma frase inteira onde você fique uau. E aí, né? O que está escrito aqui, né? TB, CL, e vai, e você pode ficar sem compreender, fica de fora dessa vibe. Fazer um curso, aí, né? Sabe? Mas o perigo é justamente a dependência que essas coisas têm causado. E eu quero falar uma coisa bem direta em relação ao seu celular mesmo. Para nós mulheres, isso. Eu não sei quanto a você, quanto a mim ou quanto a você, mas se você vai para a cozinha, tá? Provavelmente você leva o seu celular. Certamente. Aliás, hoje se leva o celular até para o banheiro, para tudo que é lugar, né? Tudo que é lugar. Aí você tá lá fazendo uma comidinha e tal. Eu sempre penso que, para mim, né, essa é uma posição bem minha, que comida demanda carinho, interesse, enfim, para fazer uma coisa bem feita. Eu gosto de ir para a cozinha prestar e prestar atenção. Ali, né? Mesmo que eu vá fazer o básico dos básicos, sabe? Arroz e feijão tem que ser o melhor do mundo. Sabe? E ele exige uma dedicação. Né? Isso que eu digo. Foco. O foco. E o tempo, assim, é facinho você queimar o feijão, porque ele está na panela de pressão. Então, se você perde o tempo, né? Bem fácil. Porque quem ou quem é mulher, ou se você se for homem que estiver nos assistindo, coloque-se em qualquer lugar, que com o telefone do lado você escuta o toquezinho de que chegou uma mensagem, não para o que está fazendo para conferir a mensagem. O meu é desligado, isso aí, eu não tenho ativo. Essa é a nossa conversa, justamente para você se analisar, sondar, porque isso traz prejuízo. Muito, exatamente. Vira até um toque, e um toque ruim. Nós estamos falando de redes sociais e saúde mental, que é onde a gente vai chegar. Se isso realmente te transformar dessa maneira, eu não posso, e eu endosso com você, porque às vezes eu procuro você pelo celular e eu sei que você não está conectada. Você vê como é que eu sou, então, assim, tem umas horas que eu olho merece elogios. Merece, sabe por quê, queridos? Porque tudo na vida precisa de certa disciplina. Eu não imagino uma vida onde você leva tudo do jeito que você quer. Certamente. A gente tem que ter né? Eu tenho muita disciplina. Agora, o que eu estou vendo que a dificuldade de disciplina é na rede social. Sim, né? Sabe, a gente sabe que ela é útil, é tudo mais, e ela trouxe algumas estranhezas. Quando o Facebook, nós estamos em 2024, há 15 anos atrás, colocaram um botãozinho de like. Diz que isso fez toda a diferença, né? Foi, exatamente. Esse like aí dá um joinha, a gente pede. Sabe, porque isso vai te trazer ou uma alegria muito grande, ou uma frustração daquela. Já imaginou você postar na rede social alguma coisa que você achava importante e não tem nenhum like, como diz, né? Realmente é frustrante, né? Porque, assim, o ideal é que alguém, pelo menos os mais próximos, entendesse, gostasse, né? Te desse um retorno. Porque essa, Mirtes, a parte boa da comunicação no presencial. Por exemplo, se eu falo, Mirtes, e aí, como é que eu tô? Tá bem? Ou se eu compartilho com você alguma coisa, eu espero um retorno seu, né? Esse é um lado relativamente bom. O que não dá, né, é para a gente viver em função disso, desse retorno. Porque ela não é uma cópia exata do presencial. Não é. Você age de maneira muito diferente. Não tem o mesmo... Inclusive, você pode se esconder atrás de um perfil de rede social. Coisa falso. Que não dá por muito tempo numa convivência. Né? Sempre dizem, uma pessoa pode fingir por pouco tempo. Né? Mas por muito tempo ela pode fingir bem por pouco tempo, mas por muito tempo, hora ou outra, ela vai se trair, né? Então, a geração que nasceu depois de 1995 é uma geração que nasceu com a tecnologia no cérebro. Já em mãos. Né? Em mãos e no olho. Né? Em tudo, né? E
a gente tem estatística, quando eu disse que eu estou atrelando isso à saúde mental, porque as estatísticas confirmam que é a geração que apresenta os maiores níveis de depressão, de solidão, de distúrbio do sono e evitam ao máximo o papel de adulto. Quer dizer, é uma estatística preocupante, né, Eliane? É isso, tanto que a gente tem estudado isso, que eles têm entrado ou saído na adolescência e saído lá por 25, 26 Pois é, uma hora que ele já devia ser um adulto responsável, é o que você né? fala ali, eles não querem, porque às vezes os pais mimaram, deram coisa demais, tem numa família de classe média, os pais têm condições de dar, mas eles não querem, né? Você veja só diferenças assim gritantes dessa geração. Eles são uma geração que ela é tão dependente das redes sociais que ela é menos propensa a outras coisas da geração anterior. Um adolescente de 16 anos, de 10 anos atrás, a coisa que ele mais queria era chegar aos 18 para aprender a dirigir e pegar um carro. Essa geração não tem interesse nenhum em dirigir. Sabe, são dados estatísticos, sabe? Eu acho que também uma coisa importante que eu vi as estatísticas é em relação ao sexo mesmo. Sim. Caiu consideravelmente. Tudo. Numa geração anterior, onde até os 25, por aí, 7%, a gente fala até dos homens, porque as mulheres têm a coisa moral. É uma estatística diferente. Era 7% dos homens. Agora que recentemente eles refizeram essas perguntas, tá 27%. Então, assim, para o namoro, você tem que sair de casa, você tem que conquistar. Eles acham muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Eles acham muito trabalhoso tudo, né? Muito. Eles não gostam de sair de casa mesmo. Tem uma coisa boa. Também é uma geração que consome menos bebida alcoólica. Isso. Pelo menos alguma vantagem tem que ter. Tem. Mas é assim, quase nada interessa, né, Eliane? Isso que é o estranho disso, né? Uma fala também assim, que se você pede para fazer, eles não sabem, não têm muito interesse. Se você não pede e deixa sozinho, aí é que eles não fazem mesmo. Pois Então, assim, é uma coisa meio difícil, né, Mertes? E assim, em termos dessa conectividade, ela é danosa porque nós estamos falando de uma faixa etária, aquelas que nasceram de 95 para cá, e enfim, tudo mais, numa faixa etária que ainda deve estar nas escolas, né, que deve estar fazendo estágio, trabalho e tudo mais. É uma geração que passa, no mínimo, 6 horas por dia conectados com a rede social. É bastante, hein? Porque se o dia tem 24, você precisa dormir 8. Né? É um exagero se a gente pensar, né? Se pensar, tem uma coisa muito importante aí também que eu vi dentro da neurociência, que ao estar tanto tempo na tela, os nossos olhos veem em 3D, né? O mundo é em 3D. Sim. Que vai perdendo essa capacidade de ver o mundo em 3D e acabam os olhos se acostumando, a mente, o cérebro, a ver tudo em 2D. Perde o potencial de ler, de imaginação. Eliane, a lista do que perde é imensa. É imensa. Sabe? Perde até postura. Sim, né? diz que você vive inclinado, o ser humano passa a viver inclinado. Tem estudos, né, desse peso da cabeça aqui na lombar, do achatamento, o ombro, às vezes os headphones, né, fone de ouvido aqui, é incrível. É muita coisa. Então, eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já para tentar fechar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta. Nós estamos conversando sobre redes sociais e a nossa saúde mental, né? E talvez devesse até ter mudado o nome, os perigos da rede social, porque as vantagens todo mundo sabe e não se atenta para aquilo que não está bom, né? Tá bom, E eu estou falando mesmo de estudo, de pesquisa, como contribuição nossa, como ministério, como tudo, porque nós também somos parte da sociedade e a sociedade discute isso hoje. Sim, né? sim. Então, por exemplo, nessa pesquisa apontado, o que impressionou os pesquisadores é que a grande maioria de todos os adolescentes envolvidos, eles estavam completamente cientes dos efeitos negativos. Só que eles não conseguiam mudar. Eles tinham dificuldade de deixar o hábito. Requer isso. Para tirar ou modificar um hábito simples, seriam 21 dias, né? Um hábito mais complexo muito mais. E quem que se submete a ficar esses 21 dias sem jogar? Pois né? E sem mexer no celular e tudo mais. E tem uma outra coisa complexa aí dentro desses 21 dias, ou dessa coisa que eles sabem, é porque no fundo tem um tipo de recompensa, né? Quando eles... o algoritmo devolve, já conhece o perfil de usuário, devolve... Está sempre alimentando com o que gosta, sempre alimentando do que gosta. Então, eles têm uma recompensa positiva, que seja, eles falam até que é uma dopamina frágil, falsa ou ruim, porque é uma dopamina barata, né? O que é uma dopamina verdadeira? É quando você tem uma felicidade real, você faz um exercício físico, você abraça, mas ali não, é jogado instantaneamente. E sabe, queridos, o alerta sobre isso, além dessa consciência de saber de tudo e de não conseguir, outro lado também, nas perguntas, na pesquisa, havia neles um desejo de mais encontro pessoalmente com os amigos, mas que é superado rápido pela recompensa que eles acham, essa que você acabou de falar, né? E tem uma coisa, porque às vezes o presencial com amigos começa assim, que lugar que nós vamos? Um quer aqui, outro quer ali, outro quer lá. Então eles vão ter que chegar a um consenso. Alguém vai se frustrar. E o problema deles é lidar com a frustração. Eles têm um imediatismo nessa coisa de resolver, que são respostas curtas, e o tempo de espera que eles têm na mente é rapidíssimo. E então, tudo acelerado. E assim, afeta, a gente disse assim, afeta extremamente a qualidade do sono. Gente, nós não podemos negar que sono é uma necessidade do indivíduo. Todos precisam, bebês precisam de sono, né? Idosos precisam de sono, quem trabalha muito na meia-idade. Agora, principalmente adolescente que está numa fase de desenvolvimento. Né? Perfeito. Você convencer um adolescente que ele precisa dormir, que ele não pode ficar na rede social até 2, 3 horas da manhã e acordar às 6 para ir para a escola. Gente, foram 3 horas de sono. Né? Então, esse é um alerta, sabe? É um alerta porque... isso vai ter prejuízo mental, é o que nós estamos falando, né? Mental, fundamental, né, para o dia a dia, e o corpo, né, como a gente já sabe, à noite, ele se regenera. Por exemplo, o hormônio do crescimento, que é o TSH, ele só libera à noite. Sim. Se você não dorme a partir de 10h30, 11 horas, ele não libera meia-noite e pouco. Então, como que fica essa juventude, né? E sabe, essa também é outra pesquisa, sabe? Entre jovens e adultos, de cada 5 participantes, olha só, 4 deles relatam algum problema de saúde mental. Perfeito. Então, é uma estatística muito, muito preocupante, ingrata e tudo mais, né? Esses transtornos, né, borderline, TDSH, que eles não conseguem esperar, mesmo as consequências de um vício em crack, por exemplo, é de quem tem os vícios em tela, que eles querem mais e mais o tempo todo, e isso gera transtorno, ansiedade, gera outras coisas assim, terríveis. E eles mostram que, por exemplo, nesse processo de mudança de hábito, que a gente sugeriu que tem que acontecer, eles processam, o número daqueles que conseguem ultrapassar 5, 6 dias, porque para você mudar um hábito, quando a gente diz 21 dias, são 21 dias, eu não sei
exatamente o estudo que levou a estabelecer essa meta. Mas o mesmo estudo diz que se você fez isso durante 19 dias e parou, você recai. Tem que recair. Começar tudo de novo. Você começa tudo de novo. Sabe, começa tudo de novo, né? Aí então, entra a persistência, né? Então, a gente sabe que não é um processo fácil. Então, o relato desses adolescentes é justamente essa dificuldade. Porque quando eles começam, eles relatam benefícios, sim. Não tem como. Dormi melhor essa noite. Olha só que frase. Você fala, isso é coisa de quem se perceber. Eu acho que para um adolescente perceber isso é porque fez muito bem mesmo, muito né? Muito bem. E tem uma coisa assim, indo para essa linha, por exemplo, antigamente, se tinha alguma coisa ruim durante o dia, ou um bullying, ou alguma outra coisa, chegava na escola, que a meninada brincava, parava ali. Agora, hoje não. A gente chega em casa, eles vão olhar as redes sociais e o bullying continua, a situação ruim continua. Então, prolonga-se uma situação de estresse que vai dificultar eles relaxarem à noite, né? E outra coisa, o efeito, principalmente, de Instagram, das redes, do TikTok, do TikTok, a comparação. Eles se comparam. A comparação se estabeleceu num nível que antes era muito pequeno. Com quem que você ia comparar? Com um ou dois da tua escola, até coisa. Agora você tem uma comparação estendida. Um universo, né? Absolutamente grande. E outra coisa, uma comparação irreal. E mesmo que ele saiba que é irreal, sabe? Mesmo que ele saiba que aquela imagem tem filtro, porque ele também usa filtro, só que o filtro do outro... tem hora que você esquece disso, né? Esses filtros. E quando entra... Porque é uma coisa interessante. Não é que as pessoas estão sentindo emoções diferentes. As emoções são as mesmas, como nós falamos ali. Às vezes tem o medo do bullying, ou chateação, ou comparar com o outro que é mais bonito, ou que tem um carro melhor e tal. Mas era num tempo antes que você tinha que sair à rua, conviver com aquela pessoa para você comparar. Então, era aquele período em que você estava. Se você voltava para casa, não. Agora é o tempo inteiro, a noite inteira. Sim, né? E outra coisa é que emocionalmente, voltando a dizer, que eles estão menos preparados à frustração. Sim. Porque antes você se comparava e se achava pior, e sabia lidar com a frustração. Hoje não sabe, né? Só que essa comparação levou a padrões irreais. Irreais, certamente. Né? A padrões irreais, essa busca, né? Então, isso vai mexer o quê? Na sua alimentação, em termos de exercício, até nos excessos de exercício. Porque tudo em exagero faz mal. Faz mal, exatamente. Né? Então tem assim, esse comportamento precisa ser olhado por pais, pelo próprio adolescente, porque, de fato, né, tem que se perceber outros danos. Entre os anos de 2000, veja só, há 24 anos atrás, tá? O número de adolescentes que sentiam solidão, tá? Era relativamente baixo. Sabe, adolescente tinha aquela coisa de ficar no quarto, tudo, mas girava em torno de 18%, era uma coisa assim. Depois de 2012, veio uma crescente tão grande que dos 36 de 37 países, isso aumenta a cada ano que passa. Não parou mais. Não parou mais. É o que nós comentamos, como eles saem menos, tem um estilo lá de confraternização, né, de convivência, mas é a distância ainda. E também, né, Mirtes, o núcleo familiar diminuiu, como você falou ali, dos pais estarem atentos. Às vezes os pais têm que trabalhar, não tem quem cuide da criança, do adolescente, ele fica sozinho. Então, às vezes os pais também estão perdidos e estão lá nas suas redes sociais, porque os adultos também estão nas redes sociais. Então, ela é bem isso, ela vem somar a uma série de coisas que, pela evolução que está acontecendo no mundo, já acontecia, né? Já acontecia. Então, ela só soma
soma por pior. Por pior. Porque o adolescente ficar sozinho ou ter esse tédio, vamos dizer, é uma coisa boa. Até eu vi esses dias assim, né? Que antes viajava no nosso, lá, nos anos 80, 70, viajava de ônibus, né? Hoje é de avião, rapidinho. Então, a viagem que demorava umas 3 horas, que hoje você faz em 2 horas, meia hora, você tinha que aprender a viver com aquela monotonia da viagem, ou desenvolver algumas coisas para conviver. E hoje não. Então, para um adolescente ficar sozinho hoje é difícil. E eles estão se isolando em função de ficar em frente da tela, para não se sentir sozinho, né? É esse paradoxo, né? E ainda um outro perigo é esse lado escuro da internet. Todo mundo fala nesse Deep dark side, né? Deep Web. E tudo mais. Que são os efeitos negativos, aquelas coisas que tem que ser... São coisas perigosas, sabe? Aí a gente está falando de criminalidade, de abuso de menores. Sabe? Né? De tendências que não tem a ver, sabe? Então... Pornografia. Sabe, queridos, essa conversa sempre é necessária, porque do jeito que a gente diz que ela não tem volta... Tem alguns pais ou algumas pessoas que dizem que também não tem volta o controle que tinham para os filhos. Só que tem. Enquanto ele mora na sua casa, ele depende financeiramente de você, ele está lá, você pode impor limites, você pode... Agora, só pode fazer isso o pai e a mãe que não tem essa dependência. Isso, que não tem essa dependência. Com os filhos maiorzinhos ou menos, o combinado são coisas maravilhosas, né? Combina aqui, tira um pouco dali, dá uma leitura. Eu venho tentando ler com o Mateus, assim, apesar de já ser adulto, retomar algumas coisas, mas é difícil, viu? A gente tem que batalhar. É mais fácil falar do que fazer. Mas você não pode pensar que uma família... Que não vai acontecer. Pai e mãe, tá? Basta você chegar em qualquer lugar. Numa lanchonete, numa padaria, pai, mãe e 2 filhos, os quatro grudados no celular. E você fala, tá bom, mas é isso que vai acontecer. Gente, tá acontecendo na lanchonete, tá acontecendo dentro de casa e tudo, e daí? Esse Ninguém o padrão? Vai mudar, Ninguém vai mudar? Isso né? vai deixar o padrão pernicioso, porque nós já falamos das coisas boas, mas tem um padrão que é ruim. Destruir a comunicação, o carinho, a convivência, o crescimento dessa família? Sabe, queridos, eu acho assim, não existe, é claro, ninguém está sentado aqui para te dar uma receita universal e modelo que vai dar certo. Mas cada um sabe o filho que tem, cada um sabe quem ele é, né? E nós, como cristãos, temos essa capacidade, sim. Nós somos modelo para o mundo, né? Sim. Nós somos o sal da terra, é assim que a palavra diz. Então, quando a gente abre a nossa mente para essas coisas, para olhar e ver as possibilidades, eu acho que se a gente pedir ajuda do Espírito Santo de Deus para lidar com o teu filho, para lidar com você mesmo, porque às vezes o dependente é você. É a gente mesmo, né? Perfeito, com certeza. Então, eu acho assim, era um momento de uma conversa que vai ser sempre necessária. Necessária, retomar, porque ainda ficaram muitas coisas que a gente quer falar, mas a gente agradece a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.